Bem, bom dia a todos. Vamos dar prosseguimento ao nosso programa de disciplina de processo penal 1. Acredito eu que na última aula nós iniciaríamos ação penal. Então vamos partir daqui, esse momento. Lembrar vocês que nós estamos em um regime especial. Acredito que até o dia 30, segundo as últimas diretrizes da faculdade. E até sexta-feira agora eu vou estar enviando uma segunda videoaula, tá certo? Esse vídeo ele vai estar com o link no ambiente do AVA. Juntamente com o ambiente do AVA vai estar um roteiro, mais ou menos da mesma forma que eu coloco no quadro branco, para que você entenda a estrutura lógica de pensamento do professor. Então, também vai estar lá no formato Word. Então, é bom que quando vocês forem assistir essa videoaula, que vocês também abram concomitantemente o arquivo de Word. Vai estar lá mais ou menos o roteiro que nós vamos seguir nesta aula. Aí vocês fazem as anotações de vocês, tal, enfim. Também vai estar, juntamente com essa primeira aula, eu vou colocar um livro de processo penal em PDF, para que você possa também ter um suporte doutrinário complementar a aula, tá certo? Vamos dividir essa aula em duas partes. A primeira parte nós vamos falar sobre tudo com C, tudo com C. O conceito, o conteúdo, as características, as condições da ação e a classificação. Vamos ver esses cinco itens sobre a ação penal agora, tá certo? Aí depois vamos ver sobre os princípios e as espécies de ação especificamente. A ação penal pública, incondicionada e condicionada, a ação penal privada. Tá bom? Aí você vai ser na aula seguinte que eu vou tentar colocar no ar até sexta, no máximo mais tardar sábado, tá certo? Vai estar também junto com esse arquivo Word, lá no final do arquivo Word, vai estar lá alguns questionamentos que seria de bom tom que vocês respondessem, tá bom? Até mesmo porque esses questionamentos poderão sim ser cobrados em uma futura avaliação, que também nós não sabemos quando vai ser, porque com essas medidas de suspensão de aulas presenciais, acredito que vai modificar também as datas de avaliação. Também porque nós não sabemos como vai ser o desenvolvimento dessa situação nacional de saúde. Nós não sabemos como vai continuar. Eu estou aqui em Fortaleza, estou praticamente isolado, eu e minha família. Eu só saio mesmo para fazer alguns abastecimentos, mas quando eu saio de forma muito rápida. E estou aproveitando para fazer leituras, né? Conviver mais com meus familiares. O que a gente deve fazer? Cuidar da gente, cuidar dos nossos mais próximos, cuidar dos nossos parentes mais velhos, enfim, tomar as medidas que o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde, as autoridades estão nos indicando, tá certo? Tranquilo? Acredito que assim, antes de iniciar a aula, acredito que essas seriam as observações mais pertinentes agora. Então vamos começar a aula, tá bom? Então vamos falar sobre ação penal, tá bom? Professor, o que seria essa ação penal? É um instrumento invocatório do Poder Jurisdicional do Estado. É o meio através do qual se provoca a tutela estatal em prol ou da sociedade
ou em prol de você, quando você for vítima ou um ofendido, ou em prol até mesmo do próprio Estado, tá certo? Simples o conceito, tá bom? É um instrumento invocatório da tutela estatal, tranquilo? O conteúdo, por que nós acionamos o poder estatal na seara penal? Então, o conteúdo vai ser sempre uma pretensão punitiva. A gente quer que o Estado venha a punir outrem por um comportamento tipificado como crime, tá certo? Então, como é que se faz essa pretensão punitiva? Simples. Nós vamos pegar o direito material e aplicar esse direito material a um caso concreto, tá bom? Direito material, Código Penal, ali está elencado todos os crimes, né? Os crimes, a lei de contravenção penal, ali está elencado todas as contravenções. E você pega aquela lei, aquele rol, né, de crimes e contravenções, e você aplica a um caso concreto, tá bom? Uma pessoa quebrou o vidro do meu carro. Eu vou lá e aplico o crime específico de dano material ao caso específico, tá certo? Entenderam? Então, vimos o conceito, vimos o conteúdo. Qual é o conteúdo? O conteúdo é uma pretensão punitiva. E ela vai ser atingida quando nós aplicarmos o direito material, quer dizer, aplicarmos o que é tido como um crime e contravenções a um caso concreto. Tranquilos até aí? Vamos continuar. Professor, quais seriam as características desta ação penal? Tá bom? A primeira característica é que ela é de direito público. Então, isso quer dizer o quê? O Estado chamou para si, tá certo, a responsabilidade de punir. Ele criminaliza a autotutela, né? Que seria aquele modo de tratamento autônomo. A autotutela aqui no nosso país, ela é punida. É o artigo 345 do Código Penal, que é um crime. É o exercício arbitrário pelas próprias razões. Então, nesse caso, o Estado chama para si a responsabilidade de punir. Por isso, é essa característica da ação penal de ser de direito público, tá bom? Ao mesmo tempo que ela é de direito público, ela também é de direito subjetivo, tá certo? Isso quer dizer o quê? Vai sempre haver um titular para essa ação penal, e é ele que deve, é esse titular que deve exigir esta tutela estatal, essa prestação persecutória do Estado na busca de punir alguém pelo fato de ter cometido ou ter tido um comportamento tipificado como um crime, tá bom? A ação penal, tá bom? Uma terceira característica é de que ela é um direito autônomo, tá bom? Quer dizer, não devemos confundir o direito que eu tenho de acionar o Estado com o direito material que está ali elencado na legislação penal pátria, tá bom? Então é autônomo no sentido de que ela é independente do direito material, tá certo? Outra característica, e a última característica da ação penal, é de que ela é um direito abstrato, quer dizer, ela independe do seu resultado, tá bom? Tranquilos até aí? Então já vimos o conceito, já vimos já o conteúdo e já vimos já as características, tá bom? As características é que a ação penal é de direito público, é direito subjetivo, é um direito abstrato e é um direito autônomo, tá certo? Aí vamos às condições da ação penal, tá bom?
E aí a doutrina ela pode variar um pouco, tá certo? No que tange ao rol dessas condições, tá bom? Mas eu li, estudei as doutrinas e resolvi tirar as condições que estão contidas em todas elas, tá certo? Então nós temos aquelas condições mais genéricas, gerais, e aquelas mais específicas, tá bom? Que é somente da ação penal. Então, primeira coisa, a possibilidade jurídica do pedido, tá bom? Primeira condição da ação penal, possibilidade jurídica do pedido. Professor, o que é essa possibilidade jurídica do pedido? O pedido a ser feito, né, já que eu tenho em educação penal, a gente pede a condenação de uma pessoa. Então, esse pedido ele tem que ser admitido, previsto no ordenamento jurídico, tá bom? Nós não podemos pedir algo na ação penal e nem nas demais ações, mas vamos pensar aqui na ação penal. Nós não podemos fazer um pedido na ação penal que não seja admitido pelo próprio ordenamento jurídico pátrio, tá bom? A segunda condição da ação penal é o interesse de agir, tá bom? Quando a gente fala de interesse de agir, a gente pensa logo em duas coisas: necessidade e a utilidade, tá bom? Então, essa necessidade e utilidade tem que estar ligada também ao pedido do autor. Quer dizer, a possibilidade do pedido vai estar ligado, ungido à admissão pelo ordenamento jurídico pátrio. Já o interesse de agir vai estar nessa necessidade. Quer dizer, não pode haver uma condenação, tá bom? Sem que haja um processo. Então, para que haja uma condenação na área penal, necessário se faz, tá bom? A existência de um processo. E como é que esse processo ele é provocado? Ele é provocado através da ação penal, tá bom? É na ação penal que através de uma ação penal que se encadeia um processo e ao final, depois de uma instrução, depois do conhecimento, o Estado, juiz, condena ou não o réu ali identificado. Tranquilo? Então, isso justifica a necessidade. E a utilidade, especificamente, o que é que a gente quer dizer com esse item da utilidade? Durante o decorrer do processo, né, há todo um desencadeamento da operacionalidade do Estado. Então, nós temos que demonstrar essa utilidade do processo. Tem que demonstrar, tá bom? Essa efetividade do processo. Vou dar um exemplo para você de um caso de falta de legitimidade de agir pela utilidade. Imagina nós estivermos diante de um crime já prescrito, tá bom? Eu vou entrar com a ação penal, tá bom? Pode até ser que haja a admissibilidade do meu pedido, quer dizer, a possibilidade jurídica do pedido. No entanto, não há interesse para agir. Por quê? Eu vou provocar toda essa operacionalidade processual, gastos, né? Custas, tempo, para nada. Por quê? Porque o crime foi prescrito, ou porque o réu já faleceu. Então, o falecimento do réu, por exemplo, e a prescrição, né, penal são extintivos de punibilidade e, consequentemente, também
implica numa não legitimidade para agir. Tranquilo? Então, já a minha primeira possibilidade jurídica do pedido. A segunda, a legitimidade de agir. E a última, aliás, o interesse de agir. E a última vem a legitimidade para agir. Então, repetindo. Primeiro, possibilidade jurídica. Eu já expliquei. O interesse de agir, que está ligado à necessidade e à utilidade do pedido, né, do autor, tá bom? E agora, legitimidade para agir. Essa legitimidade é a legitimidade que a gente chama de ad causa, tá bom? É o que nós chamamos de pertinência subjetiva. Não é qualquer um que pode ser o autor, o dono da ação penal. Nós temos regras para isso, tá bom? Nós temos regras para isso. No caso, por exemplo, da ação penal pública, o dono da ação penal é o Ministério Público. Nas ações penais privadas é a vítima, tá bom? Seria a vítima. Ou o seu representante legal, ou os seus sucessores, enfim. Então, a ação penal também tem que ter esta legitimidade de agir. Tranquilo? E por último, como condição da ação, essa é uma condição mais específica da ação penal. Desculpa, mas não é corona não, tá bom? Não estou gripado não. Enfim, e também se tivesse, não ia pegar através do vídeo não, tá vendo? Então pode ficar bem tranquilos. Fazer brincadeira, turma. Sim, a quarta condição da ação seria, nós denominamos de justa causa. Então, o que seria essa justa causa? A justa causa são as evidências mínimas necessárias que justifiquem uma proposição de ação penal, tá bom? É um suporte probatório menor possível que justifique toda essa operacionalidade processual, toda essa operacionalidade de persecução estatal. Então, nós temos que ter ali o mínimo probatório, um conjunto de indício mínimo que denote a existência de um comportamento delituoso, seja ele como crime, seja ele como contravenção. Tranquilos até aí? Então já vimos o conceito, já vimos o conteúdo, já vimos as condições da ação, já vimos as características da ação, tá certo? E agora vamos para a parte final, que é a classificação. Essa classificação das ações penais, nós vamos ver com mais profundidade na próxima aula, vamos ver cada uma delas. Mas a princípio é bom que você venha a conhecer cada uma delas, tá bom? Dessa classificação. Então nós temos a ação penal, ela pode ser pública ou privada, tá certo? Ação pública ou privada. Na ação pública, a peça inicial é a denúncia do Ministério Público. Na ação privada, a peça exordial inicial é a queixa-crime. Até aí, tranquilo? Ação penal pública, ação penal privada. Há uma subclassificação dessas duas classes de ações penais, tá certo? A primeira, a ação penal pública, ela poderá ser pública condicionada e pública incondicionada. Na ação penal pública condicionada, ela poderá ser condicionada à representação da vítima ou do seu representante legal, tranquilo? Então, a ação penal pública condicionada poderá ser condicionada à representação da vítima ou de seu representante legal, ou ela pode ser condicionada a uma requisição do Ministério da Justiça. Nos casos em que o presidente da República ou alguns chefes de Estado estejam envolvidos
seja como parte autora ou não. Tranquilo? Então temos a ação penal, poderá ser pública ou privada. Na ação penal pública, ela poderá ser pública condicionada à representação da vítima ou representante legal, condicionada à requisição do Ministério Público, ou poderá ser incondicionada. Quer dizer, não necessita de nenhum instrumento postulatório ou que venha a autorizar a persecução por parte do Estado. Tranquilo? Já na ação penal privada, a ação penal privada também poderá ser subclassificada, tá bom? Em 3 subclasses. A ação penal privada genérica ou exclusiva. A ação penal privada personalíssima. E a ação penal privada subsidiária. Tranquilo? De forma resumida, eu já disse a vocês não ver elas mais profundamente na próxima aula, mas de forma preliminar, inicialmente, é bom que vocês venham a entender cada uma delas de forma genérica, digamos assim. Então vamos lá. A ação penal privada genérica ou exclusiva é aquela em que o dono da ação, tá bom, será ou a vítima, o ofendido, ou seus representantes legais, ou em caso de morte do ofendido ou vítima, os seus sucessores poderão fazê-lo. Tá certo? Tranquilo? Esta é a ação penal privada genérica. Na ação penal privada personalíssima, tá bom? Neste caso, somente o ofendido pode agir, tá bom? Somente ele tem o direito de ação. Professor, em caso dele morrer, extinta a punibilidade para esse tipo de crime, tá bom? Professor, e se ele for menor de 18 anos? Nesse caso, ele vai ter que esperar completar os 18 anos para que ele possa, tá bom? Exercer o seu direito de ação penal. E no que tange a prescrição? No que tange a prescrição, nesses prazos, durante esse tempo em que ele ainda não completou, durante esse tempo que falta para ele completar os 18 anos, atingir a maioridade, nesse caso, o prazo decadencial ele não vai correr, tá bom? Não correria. Eles passam, a decadencial só vai contar a partir do dia em que ele tiver completado 18 anos, entenderam? Já a ação penal privada subsidiária, tá bom? Complementando, ação penal privada subsidiária da pública, ela vai acontecer todas as vezes em que o Ministério Público foi inerte em uma ação penal pública. Aconteceu um crime, por exemplo. Esse crime é um crime de ação penal pública. E o MP está inerte em denunciar, em provocar o seu direito de ação penal como domus litis, né? Como dono da ação. Ele não faz, tá certo? Aí nesse caso, a vítima, né, o ofendido, através de seu representante legal, ele pode sim apresentar uma queixa-crime subsidiária da pública. Tranquilos até aí? Pronto. Então, assim, resumindo de forma bem rápida, tá certo? Nas ações penais públicas incondicionadas, basta a denúncia do MP, do Ministério Público, para que se inicie. No caso das ações penais públicas condicionadas, o MP precisaria de uma requisição do Ministério da Justiça ou de uma representação
por parte da vítima ou de seu representante legal, tá certo? Professor, quando é que eu vou saber que o crime é de ação penal pública, condicionado, incondicionado, de ação penal privada? A regra é que os crimes são de ação penal pública incondicionada, tá bom? Para que o crime seja de ação penal pública condicionada, a lei vai determinar. Então você vai saber, vai identificar esses crimes na própria lei, nos capítulos destinados ou seções destinadas a determinados crimes, nas disposições finais ou gerais, vai estar lá dizendo que o crime é de ação penal pública condicionada, ou se é de ação penal privada, tá certo? Professor, e quando é que o crime é de ação penal pública ou ação penal privada personalíssima? No nosso Código Penal só existe um crime de ação penal pública ou ação penal privada personalíssima. É o de ocultação e induzimento ao erro em casamento. É o artigo 236 do Código Penal. Tá bom? Nesse caso aí, que eu me lembro agora, nesse momento, acredito que só tem esse crime de ação penal privada personalíssima. Tá bom? Então a regra é essa. Tá certo? Que eu falei para vocês. No mais, vejam os questionamentos que eu deixei ao final do roteiro, que está no arquivo Word, no AVA, tranquilos? E vamos que vamos, né? Tenham cuidado, se cuidem, aproveitem esse tempo para estudar um pouquinho mais, se aprimorar um pouco mais, leiam mais, viu mais parentes de vocês, enfim, tá bom? E sigam as regras dos técnicos da saúde, né? Dos técnicos. Não vamos achar que nós somos o dono da verdade, não, tá bom? Você pode até não concordar com o que está acontecendo, mas vamos seguir essas regras, tá bom? Valeu, turma. Saudade de vocês, saudade da sala de aula, saudade dos nossos corredores, do nosso ambiente acadêmico, é muita saudade mesmo, tá bom? Abração a todos e até sexta ou sábado, tá bom? Tchau, tchau.